Decidi, eu vou lutar pelo meu ministério, eu quero voltar a atuar, eu quero voltar a servir, eu quero voltar a estar envolvida, eu tenho certeza que Deus vai honrar minha vida. E aí quando essa pessoa toma essa decisão, de alguma maneira, que não dá para explicar, o marido começa a compreender melhor, as coisas começam a se acertar, ela começa a focar, a se decidir no seu propósito. A gente olha para Jesus e a gente vê que fazer a vontade de Deus tem que ser mais importante do que o que as pessoas pensam. Jesus tinha um propósito negociável. Eu quero te fazer essa pergunta: será que você tem um propósito negociável na sua vida? Será que você já descobriu pelo que você está disposto a morrer? Jesus, ele tinha convicção do seu propósito, a mente dele era convicta. O que eu quero dizer para você, você precisa ter uma mente convicta, porque na era que a gente vive hoje, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, você pega hoje o seu smartphone, aí agora você acessa qualquer notícia, qualquer dúvida que você tiver hoje, você põe lá no Google, você põe no YouTube, você vai aprender a fazer qualquer coisa, irmão. Esses dias eu estava em casa e eu estava vendo, isso aqui deve acontecer só na minha casa, não é de vocês não, mas eu estava vendo aquele monte de sacolinha de mercado, aquele monte de sacola de feira. Já aconteceu alguma vez isso com vocês? E você olha assim e você fala: cara, mas da onde que aparece tudo isso aqui de sacola? E aí, irmão, eu vendo aquele monte de sacola, a bispa ajeitando a casa, e daqui a pouco eu olhei assim, eu falei: eu tive uma ideia. Aí eu coloquei lá no YouTube, o que fazer com sacola de feira, sacola de mercado. Aí, irmão, um monte de tutorial ensinando você a reaproveitar, ensinando você a fazer um monte de coisa. Aí eu falei: pô, às vezes você usa para guardar um lixinho, para fazer alguma coisa. Aí eu vi lá, como amarrar uma na outra, como dobrar, e você pôr naquele porta-treco, não é porta-saco, né? Puxa-saco, obrigado, filho. Aí você colocar no puxa-saco, irmão, tem tudo na internet. Você consegue acessar as informações que você precisar. Isso há 10 anos atrás era algo impossível. E quando eu assisti o vídeo eu ficava pensando: meu Deus, como é que os antigos faziam para resolver os dilemas deles? Você já parou para fazer essa pergunta? Eu sou da era praticamente do Google, da era na minha adolescência eu ainda não tive isso, mas nos meus 17, 18 para lá eu já comecei a ter acesso a isso. Então a gente é bombardeado constantemente, diariamente, com várias e várias informações. Provavelmente você já deve ter visto na TV ou em alguma plataforma de informação, de notícia, sobre as tais das fake news. Quem já viu sobre isso? Fake news nada mais é do que uma notícia falsa. Só que a grande pergunta é: em qual notícia acreditar? Quem está certo? Hoje, Tamires, com o advento da internet, qualquer um que está aqui pode pôr a tua cara lá no Instagram e falar assim: ó, fiquei sabendo de tal coisa. E aí, é verdade? Não é? E a gente vai tendo uma enxurrada de informações. E a gente vê, querido, quantas pessoas sofreram no meio dessa pandemia. Nós temos casos aqui na igreja de pessoas que estão com síndrome do pânico. Pessoas que não saem de casa. Pessoa que acha que se ela tocar na maçaneta da porta, ela pode contrair o coronavírus. E isso não é motivo de piada, isso não é engraçado. Isso aí é uma doença que se instalou na pessoa, síndrome do pânico. Ela acredita de alguma maneira dentro da sua própria mente que ela pode se contaminar com aquilo. E aí vai gerando situações dentro da mente. E é isso que eu quero dizer para você, irmão. Nós precisamos ter uma mente blindada, filtrar o que vemos, filtrar o que assistimos, parar de ficar perdendo tempo com tanta notícia, com tanta besteira na internet e começar a cuidar do propósito. Diga assim: eu preciso cuidar do meu propósito. Nós precisamos entender, querido, que a única pessoa que nós somos obrigados a obedecer é o Espírito Santo. Isso porque a única pessoa que nós somos obrigados a obedecer é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz em Ezequiel que não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Ele tem um propósito para a sua vida. Diga amém por isso. Ele tem um propósito para a sua vida. Agora a grande questão e a grande pergunta é: será que você tem cumprido o seu propósito? Será que você, como pai de família que casou, decidiu assumir uma mulher, você tem se doado pela tua casa, você tem servido a tua esposa, servido os seus filhos, lutado pela tua família? Você, como mulher que decidiu sair do teu lar e acompanhar o teu marido, tem servido o teu marido, honrado a vida do teu marido, cuidado da casa, tendo zelo? Porque depois que você casa, qual que seria a sua missão de vida? A não ser a sua filha
os seus filhos, aliás, o seu marido, a sua casa. E nós precisamos colocar isso como uma coisa muito pontual. O nosso propósito de vida precisa ser honrado até o fim. A gente vê que nos dias de hoje, querido, as pessoas casam-se, passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, começam a vir os problemas e as pessoas já não querem mais ficar casadas. Por quê, bispo? Porque não está dando certo. Mas ninguém pôs uma arma na sua cabeça para casar com essa pessoa. O pastor estava com 3 oitão lá debaixo do terno no dia, falou lá, se você não casar, meu irmão, você vai tomar um sapeco aqui mesmo. Estava assim, lá? Estava não, filha? Estava não, né? Você foi pressionada também, Ariana, naquele dia lá? Não? A família do Laio estava tudo armada, falou, ela abusou do nosso gatinho, agora ela vai ter que casar. Não tinha isso. Tinha isso no casamento de alguém? Você estava lá como? Bobo, feliz da vida. E falou, eita, agora que eu vou pro abraço. Lembra, Jean? Da tamizinha. Não tinha as crianças ainda. Falou, eita, é hoje que eu vou, vestir a camisa 10 e marcar aquele golaço, aleluia. Só que os problemas vão vindo. Só que você lembra que um dia você jurou no altar? Você disse assim, na saúde e na doença. Você disse, na riqueza e na falta dela. Até que a morte. Agora nosso propósito precisa ser honrado até o fim. Olha o que Jesus diz em João capítulo 17, versículo 4. Ele diz assim, Senhor, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Olha para mim e redobre a atenção. Bianca, Nath, Juliana, Wesley, Rose, qual foi a obra que Deus te deu para fazer que você precisa completar? Hoje, como pastor dessa igreja, eu não olho para essa igreja pensando, Ariana, pensando lá em que essa é a minha missão que eu tenho que entregar completa. Quando eu olho para minha esposa deitada na cama, quando eu olho para minha filha na cama dela, eu digo assim, essa aqui é a minha maior missão. Se eu falhar nessa, eu falhei em todas as outras. Você que é pai, se você falhar na missão com seus filhos, na missão com a tua esposa, na missão com o teu marido, você falhou em todas as outras. Por isso que nós acreditamos numa frase muito forte para nós aqui dentro, que é família forte. E não tem como a gente ter nenhum ramo da nossa vida fortalecido se a nossa base familiar for desestruturada. Quantos empresários bem-sucedidos que eles são tão pobres, que a única coisa que eles possuem é dinheiro. Não tem o amor dos filhos, não tem o apreço da esposa. Eu conheço, querido, homens que são bem-sucedidos, mas têm que tomar doses pesadas de uísque para poder dormir. E às vezes misturam com calmantes. E quando muito, dormem 5, 6 horas por noite. Mas a vida está toda arrebentada. Bispo, mas ele tem um carrão top. Tem, mas a vida está arrebentada. Bispo, mas a conta dele está, ele tem casa, ele tem carro, os filhos têm um convênio bom, está tudo uma vez. Mas o propósito de vida está todo arrebentado, não tem nada além de dinheiro. Eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve aqui nessa noite. Será mesmo que se você tivesse mais dinheiro, você seria mais feliz? A gente às vezes reclama, né? Tivesse um pouquinho a mais por mês, pingasse aí, filha, uns 4 mil a mais por mês, ajudava, né? Poxa, mas será que te faria mais feliz? Quem está aqui essa noite teve a experiência de trocar de carro? Eu tive um carro assim, troquei por um melhor. Você sabe, irmão, que aquela sensação gostosa, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, passa, você se acostuma com aquilo, sim ou não? Talvez o seu casamento foi o dia mais feliz da tua vida, só que você já está há 10 anos casado, e aquela emoção passou. Sim ou não? Porque as coisas da vida, o sentimento de posse, ele é passageiro. Por que muito casamento não está dando mais certo? Porque, bispo, as pessoas não se casam umas com as outras olhando para o seu cônjuge como uma missão de vida. Não, a Rose não está me fazendo mais feliz, a Rose não me satisfaz mais, a Rose não me completa. Então quer saber? Eu vou dar um fim, eu vou dar um basta, eu vou dar um chega para lá na Rose. Agora, quando eu olho para a Rose dizendo assim, cara, essa mulher é minha missão de vida, mesmo ela sendo do jeito que ela é, não sendo do jeito que eu quero, eu vou me esforçar para servi-la, amá-la, respeitá-la, honrá-la, e eu vou fazer de tudo para viver bem com ela até o fim.
e ela tendo essa mesma mentalidade, eu vou dizer uma coisa para você, esse casamento vai ser até que a morte separe. Por quê? Porque eu decidi cumprir a minha missão. Wesley, vai ter momentos na sua vida que você vai pensar, cara, por que eu casei? Só quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. Vai ter, Salete, momentos que você vai olhar para esse cara e você vai falar assim, não, eu não acredito não que eu fiz isso. Vai ter, Ricardo, a hora que você vai olhar para a Salete assim, você vai falar, cara, o que eu fiz? Essa mulher é doida. Às vezes quando eu estou no carro com a bispa assim, ela começa, porque a mulher, ela tem uma capacidade específica, irmão, de conseguir às vezes irritar a gente quando a gente está dirigindo, né? Ela quer falar mais que o cara do GPS lá. Você está perdido, tentando ouvir o caminho, vire à direita, vire à esquerda, e a tua mulher está conseguindo falar mais que a mulher do GPS. E aí eu fico pensando assim, por que eu trouxe? O que está fazendo aqui? Por que eu trouxe na viagem? Só que, irmão, uma coisa é certa, nós temos que aprender, diga comigo, eu preciso aprender a cumprir o meu propósito e honrá-lo até o fim. Já parou para perceber que qualquer argumento hoje é válido para poder se separar? Qualquer argumento hoje é válido, irmão. Quantos motivos você já teve para sair da empresa que você trabalha? Quantos motivos você já teve para desistir de tantas coisas da sua vida? Agora, por que você permanece no emprego que você está, mesmo não gostando dele? Porque você visa o salário. E aqui, quando nós olhamos para o propósito de vida de Cristo, Ele honrou até o fim. Ele disse, eu te glorifiquei da terra completando a obra que me deste. E sabe por que tem muitas pessoas, escute isso aqui é muito poderoso, escute isso. Sabe por que tem muitas pessoas, presbítero Jean, que estão dando voltas em volta, parece aqueles cachorrinhos atrás do rabo assim, ó. Ele fica rodando, e ele não consegue pegar o rabo? Porque essas pessoas ainda não encontraram o seu propósito de vida. São pessoas que vivem, como vai dizer o escritor Tiago, de um lado para o outro, sendo levado por qualquer vento. A moda agora é isso, então eu vou para cá. A pessoa muitas vezes ela não estuda para se formar numa profissão que ela ame, de algo que ela goste de fazer, algo que ela vá trabalhar muitas vezes 12 horas por dia, ela vai chegar cansada, mas feliz, realizada. Não, eu vou fazer contabilidade. A contabilidade dá dinheiro. Aí ela vai trabalhar 8, 10 horas para os outros, infeliz, frustrado, mas com dinheiro na conta. Efésios 4:11, diz assim o texto. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Você precisa prestar atenção. Efésios 4:11. Vamos colocar aqui e você vai acompanhando. E ele deu, olha só, alguns para apóstolos, diga apóstolos, pode ser melhor, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas. Ele deu. Por que ele deu alguns para apóstolos, mestres, profetas? A resposta está no versículo 12. Para que ele deu? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí olha o que ele diz no versículo 14. Eu vou contar até 3, nós vamos ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. O propósito de homens que induzem ao erro. Ou seja, por que ele deu esse tipo de pessoas? Para que a gente não seja mais menino, inconstante, levado de um lado para outro. E a questão é que quando eu não tenho um propósito muito bem definido de vida,
Eu vou sendo aquele tipo de pessoa totalmente manipulável. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa. Uma hora eu acho que é verdade, é família. Outra hora eu acho que não, é ter sucesso, é ter dinheiro, é ser feliz. E se o seu propósito de vida, a sua realização está em ser feliz, eu sinto lhe dizer, mas você vai sofrer muito. Porque ninguém consegue ser feliz o tempo inteiro. Então você precisa entender que você tem que investir. Diga, eu preciso investir no meu propósito, na minha vida. Agora, bispo, como que eu faço para investir nesse seu propósito? A sua mente é o maior investimento da sua vida. Quando você investe na sua mente, não tem volta. Quando você lê um livro que pode mudar a tua vida, você não volta a ser mais o mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Será que hoje você poderia indicar para mim, para um amigo, para alguém que está aqui essa noite, um livro que mudou a tua vida? Um livro que mudou a tua percepção de mundo, a tua maneira de ver? Um livro que falou contigo no seu íntimo? Um livro que agregou, que contribuiu para o seu propósito de vida, para você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um empreendedor melhor, um empresário melhor, um obreiro melhor, um pregador melhor, um servo de Deus melhor? Eu preciso aprender a investir no meu propósito de vida. Olha, bispo, meu propósito de vida é a minha família. Então, cara, você precisa se preocupar em ser um marido melhor. Porque, vamos ser sinceros, sim ou não? Isso aqui, cara, é muito perigoso o que eu vou dizer aqui. Mas que sentido tem tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, se dentro da nossa casa a gente estiver vivendo uma mentira? Que motivo tem tudo isso, bispo? Você está aí, eu estou aqui, aparentemente estando tudo bem, mas nós sabendo dentro do nosso lar que o propósito de vida, missão familiar, totalmente fracassada. Então eu preciso entender que se eu trabalho dentro de uma empresa, eu preciso ser um funcionário melhor. Se eu congrego dentro de uma igreja, eu preciso ser uma ovelha melhor, um líder melhor. Se você é um pai de família, você precisa ser um pai melhor. Se você é uma mãe de família, você precisa ser uma mãe melhor. Você precisa aperfeiçoar. Por quê? Porque o Senhor, Ele te chamou, Ele te deu um propósito de vida, Ele te escolheu, Ele te capacitou, e o propósito que Ele tem é que você aperfeiçoe e edifique alguém. Você vai parar para perceber que tudo que nós fazemos está relacionado em servir alguém. Ju, as coisas que você faz, a gente costuma brincar, né? Que tem um encantamento lá. A gente come as coisas da Ju, fala assim, não, a Ju não é crente não, essa menina pôs um feitiço nos bolos. Que é muito bom. Só que se você fizer um bolo sem qualidade, as pessoas vão voltar a comprar de você? Não vão. Então por isso eu preciso aprender a servir, diga, eu preciso aprender a servir. Tem pessoas que dizem assim, bispo, mas a minha esposa ela não é submissa a mim, bispo. E ela tem que ser submissa. Chega, faz a voz do Munhá, né? Quem aqui é um pouquinho mais antigo lembra, né? Oh, ela tem que ser submissa a mim, bispo. Dentro da minha casa quem manda sou eu pago as contas. Ah, bispo, eu pago até o creme que aquela folgada usa. E você tem que pagar mesmo, você não faz mais que sua obrigação. Você achou ela embaixo da ponte? Ela era moradora de rua quando você conheceu ela? Hã? Hein, Nath? Jamais, né? Você não faz mais que obrigação. Bispo, eu ponho tudo dentro de casa. Irmão, não faz mais que sua obrigação. Eu pago os caprichos dela. Irmão, se você não fizer, você vai ter uma mulher toda mulambada dentro de casa. Não faz mais que obrigação. O meu propósito, seu propósito é prover dentro de casa um lar, um ambiente mais saudável, um ambiente mais feliz. Se cada um fizer o seu papel, fica mais fácil. Agora o cara fala assim, não, a minha esposa não é submissa. E tem mulher que acha que é difícil ser submissa, não é? É difícil ou não é, mulherada? Ser submissa. É difícil, filho. Ah, bispo, a mulher tem que ser, ainda mais nos dias de hoje, mulheres empoderadas, mulheres energizadas, mulheres estudadas. Bispo, o senhor está falando de maneira retrógrada, de maneira antiga, antiquada, de maneira tradicional.
Que é isso, bispo? A mulher não tem que ser submissa. A mulher, ela é um mandamento do próprio Jesus. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Só que quando fala isso, tem algumas mulheres que por dentro assim saltam. Falam, eu entendo, foi abusada, foi ofendida, foi manipulada, foi espancada. Às vezes dentro do casamento, bispa, foi estuprada pelo próprio marido. Quando o cara, sei lá, um dia chegou bêbado e queria ter um momento com ela e ela de jeito nenhum não queria, e o cara foi lá e forçou. Aí quando ela vem para dentro de um ambiente como esse, ouve o pastor falando que a mulher precisa ser submissa, ela chega, ela tem borbulhos por dentro. Por causa do quê? De feridas dentro dela. Então eu entendo, eu não estou aqui para criticar, te condenar também. Mas é um mandamento. Agora, por que muitas mulheres lá não são submissas aos seus maridos? Porque a Bíblia diz, mulheres se submetam aos seus maridos como a igreja se submete a Cristo, é submissa a Cristo. Só que por que a igreja é submissa a Cristo? Porque a sua mulher muitas vezes não é submissa a você, porque ela não te vê como um remidor, ela te vê como um espancador, como um abusador, como um machucador, como um aproveitador. Então uma mulher, ela nunca vai conseguir se submeter a um homem. Quando ela olha, ela fala, cara, agora imagina você está caminhando na rua, Tamizinha, aí naquele dia que você está brigada com o Jean, aí você olha assim, fala, miserável. Aquele dia que você fala assim, não está arrependida, mas você fala assim, poxa, eu podia ter escolhido melhor. Aquele dia que você está bem brava mesmo assim, sabe? Aí vem alguém para poder te assaltar e esse cara de repente está repreendido, está em nome de Jesus. Isso aqui é só uma conjecturação. Aí ele decide te dar um tiro. E aí esse camarada pula na frente da bala. Você vai falar, pô, esse cara me ama, hein? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Cara, o Jeanzinho vai pular lá na frente da bala e vai salvar a esposa. Vai falar, cara, esse cara ele pode ter os defeitos que for, mas ele está disposto a dar a vida por mim. Então isso acontece quando a mulher enxerga no homem o quê? Um papel de remidor, de protetor, de provedor. Aí é fácil para a mulher se submeter. Agora tem mulher que acha, bispo, que é difícil se submeter, se submissa. É porque ela ainda não olhou para o que o próprio Senhor diz para os homens. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. As mulheres, por gentileza, diga assim, é fácil, bispo. Fala até entalada elas, né? Diga assim, é moleza. Agora, Arlete, você está achando que é difícil, filha? Agora a hora que Jesus vai olhar para os homens e vai dizer assim, homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí eu pergunto, quem está em desvantagem? Você quer uma mulher submissa dentro de casa? Deixa eu fazer uma pergunta. Cristo fere a igreja? Cristo ofende a igreja? Cristo machuca a igreja? Cristo espanca a igreja? O que Cristo faz pela igreja? Ama, cuida, perdoa e provê. Você perdeu a chance de aplaudir o Senhor, irmão. A maturidade e o segredo da felicidade no seu lar está em cada um saber o seu papel. Diga comigo, cada um sabe o seu papel. O homem ganha dinheiro e a mulher organiza como gastá-lo. Você descobrir isso, você já vai viver feliz, irmão. Que dentro de casa é assim. Eu vou me esforçando para poupar, guarda dali, lá, guarda daqui. Aí quando você vê, não, meu amor, é só um matizador que fala? É só um matizador. Aí você vê, 180 conto. Aí você fala, sangue de Jesus tem poder. Fala, não, meu amor, é só um botox. A minha esposa tinha uma época que ela guardava uns negócios nos compartimentos do carro para poder dar para o pessoal que batia no vidro, para poder pedir. Eu falo, não, meu amor, você tem que aprender a poupar. Não estou dizendo que você não tem que dar. Então quando se fala de missão de vida, fala-se disso. Uma família sadia. Você tem muito pelo que lutar. Você tem muito ainda o que amadurecer dentro do seu lar, como marido, como esposa. Jesus, ele tinha um propósito inegociável. Nath, o teu marido tem que ser um propósito negociável. Vai vir as crianças aí. No plural agora aí, em nome de Jesus. As crianças vão vir aí.
Bianquinha também, logo logo, né? A gente crê e a gente tá de olho, viu, filho? Se vir um mais ou menos, né, amor? Às vezes a gente brinca assim, tem umas irmãs na igreja que é uma benção, Bianquinha. Nós vamos sentar madeira em cima se não for uma benção. E aí vai vir os filhos, vai vir o marido, vai ser a missão de vida. Agora, quando eu olho para Jesus, ele tinha um propósito inegociável, sim ou não? Ele tinha. Só que além de ter um propósito inegociável, Jesus deu a vida pelo seu propósito. Ele deu a vida pela noiva, diga, ele deu a vida pela noiva. Ô bispo, o que é eu dar a vida? Salete, o Ricardo dá a vida por você, é ele cortar os pulsos lá e sangrar no altar por você? Não. Ô bispo, então o que é dar a vida pelo meu propósito? Dar a vida é proteger e cuidar daquilo que Deus te deu. Luquinhas, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos. A sua missão de vida está em cuidar da casa que Ele te deu, do trabalho que Ele te deu, das coisas que Ele colocou na sua mão, proteger e cuidar. Diga aleluia por isso. Quantas pessoas a gente vê que sonhando por uma vida melhor, sonhando por algo melhor, desejando, querendo, sonhando e pedindo a Deus, não desfrutam do que já tem, porque sonham demais com o que ainda querem construir. Ô bispo, eu nunca consegui fazer um cruzeiro com a minha esposa. Cara, você consegue brigar com ela quando você vai tomar uma casquinha no shopping? Imagina você num cruzeiro com a sua esposa, cheio de mulher com lipo, cheio de mulher siliconada, é fio dental para tudo, uma perdição às vezes dele, porque tem muita viagem que é assim, ou eu estou falando alguma besteira aqui? Aí se você não tem um casamento saudável com a tua esposa, você vai lá só para ter problema, sim ou não? Então começa a amadurecer o teu casamento, nas relações pequenas. Eu fico olhando assim, eu vou ter que falar isso aqui, não adianta balançar a cabeça não, vou falar. Eu vou falar isso aqui. Eu falo ou não falo? Ela falou para não falar. Tem umas mulheres aqui, irmão. Vocês celebraram na hora dos homens, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem mulher que suspira, presbítero Jean, quando vê aqueles filmes românticos, aquelas séries na internet, aquela mesa com vela, com pétalas de rosa, aquele cenário todo montado. A gente vê umas irmãs que chegam a suspirar. E o amor. Você não consegue desfrutar um café da manhã com teu marido? Você acha mesmo que se você tivesse toda essa mesa montada, mudaria alguma coisa? Nós temos uma coisa dentro da nossa casa: ninguém faz refeição nenhuma fora da mesa. Nenhuma. Qualquer pessoa que vai em casa, Nath, pastor Diego, algumas pessoas vão em casa. Nenhuma refeição fora da mesa. Nós forramos a mesa. Eu já ensinei isso aqui. Nós compramos aquele suporte bonitinho, um pano branco. Vai tomar um cafezinho com pires. A gente prepara o cenário para poder lá estar em família. Cara, pensa que poderoso o poder da mesa, de você estar com quem você ama. As coisas estão difíceis. Eu sei, bispo, tão difícil. Mas você tem que proteger o teu lar. Você tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Observe comigo João capítulo 17, versículo 12. Nós vamos olhar para Jesus e vamos ver que quando Deus dá um propósito para ele, ele decide cuidar e proteger o propósito que Deus deu a ele. O maior fracasso da minha vida, olhe para mim, o maior fracasso da minha vida, sabe qual que pode ser, Jean? É essa igreja se tornar uma das igrejas mais top de São Paulo, mas eu perder minha família por causa dela. Eu pergunto para você, vai haver sucesso nisso? Talvez você está aqui, cara, querendo ouvir uma palavra de Deus, meu filho, querendo ouvir uma palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, cuida e proteja da tua família, porque nenhum sucesso justifica o fracasso da tua casa. O trabalho de Jesus, irmão, foi cuidar do que Deus deu para ele. Olha o que ele diz: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está falando, eu não fiquei me esmerando em coisa desnecessária. Quiseram coroar Jesus rei, ele falou, eu não vim para ser rei.
Pedro, discípulo dele, falou assim, ó, vamos fazer aqui umas 3 cabaninhas no monte, uma para mim, uma para você, para Elias, para Moisés. Quem lembra disso? Aí Jesus olhou e falou, cara, mas meu propósito não é esse não. Ô Jesus, então, carambolas, qual que é o teu propósito? É proteger todos aqueles que Deus me deu, e ninguém pode se perder. E ele cumpriu. Diga aleluia por isso. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual que é o nosso maior desafio aqui, bispo? É desintoxicar você do padrão de vida que o mundo diz para você que é o certo. Sucesso a qualquer custo, dinheiro a qualquer custo, casa a qualquer custo. Irmão, e quantas pessoas estão perdendo o seu bem mais precioso em busca de todas essas coisas? Como diria o escritor, tolo. Ganhou o mundo e perdeu a alma. O que você terá para apresentar a quem te pedir contas? O nosso maior propósito, irmão, é cuidar e proteger a nossa família. O seu maior propósito, olhe para mim. Talvez você está aqui hoje e você ganha muito dinheiro. Talvez você está aqui hoje e é o melhor na sua profissão. Talvez você está aqui hoje e é a pessoa mais realizada em áreas da sua vida. Mas se você não cuida e protege da sua família, e agora não tem sexo, tá? Tanto homem quanto mulher. Se você não faz isso, você é um fracasso em todas as áreas da sua vida. Bispo, me prova? Te provo. Abre aí 1 Timóteo capítulo 5. Abre na tua Bíblia. Você nunca mais vai poder esquecer na sua vida esse versículo. Nunca mais. Se você tiver uma caneta, anote. Anote isso. Nunca mais esqueça. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Isso aqui é poderoso, irmão. 1 Timóteo 5, 8. Olha só. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria... o que ele fez? Ô bispo, estou prosperando. Está prosperando? Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está a família? Ô bispo, estou arrebentando no trabalho. Está arrebentando? Como é que estão os filhos? Ô bispo, está tudo dando certo. Está dando certo? Deixa eu ver como é que está a sua esposa. Às vezes o cara vem todo pomposão. Posso falar isso aqui? O cara vem todo pomposo, irmão. Aquele terno bonito, aquele relógio top de linha, o cabelo, ó, naquele gelzinho. Aí quando você olha para a esposa, irmão, com aquela chinela furada, chega a bichinha tá mancando, toda esfolada, toda acabada. Você consegue olhar para uma pessoa dessa e ver sucesso na vida dele? Posso falar uma coisa para você, sim ou não? Olhe para mim e redobre a atenção. Olhe para mim. Toda vez que você quiser enxergar sucesso em um homem, olhe para a esposa dele. Você quer ver se um homem tem sucesso, filho? Você precisa olhar para a mulher dele. Você quer ver se uma mulher é uma mulher de sucesso? Olhe para o marido dela. Porque a mulher é um reflexo do marido, e o marido é o reflexo da mulher. Você vai olhar para minha esposa, do mesmo jeito, irmão, que eu sou vaidoso, que eu gosto de me cuidar. Você vai olhar minha esposa, você nunca vai ver ela toda carcomida. Sempre vai ver ela com a unha feita, arrumadinha, cabelo pintado. Meu cabelo é carequinha, irmão, mas sempre está na régua, sempre está na giletinha, sempre está arrumadinho, irmão. O pouquinho que me resta eu cuido. Você ri porque você ainda tem sobrando aí, mas Jesus vai te pegar. Olha o Lion lá, fez até assim agora, assim, ó. Você precisa cuidar, irmão. O Lion, quando as pessoas olham para você, quando é uma pessoa culta, inteligente, uma pessoa madura, vai olhar para a esposa e vai falar, cara, a esposa dele desenrola com ele, dirige o mesmo carro. Irmão, tem pessoa que o cara tem o carro, a mulher não pode nem pôr o pé lá dentro, ela tem que bater assim, ó, com aquele lenço umedecido que ela tem que pegar dentro do carro para poder entrar dentro do carro, irmão. É a esposa do cara. O bispo, por que casamento não está dando certo? Você viu que barateou hoje? Família, barateou. Eu não quero entrar nessa polêmica aqui. Eu sei que tem muita gente doida para bispo. O que o senhor acha da Tami Gretchen, lá da Tami Miranda? Fazer comercial da Natura. Irmão, você está assombrado com isso? Eu fico olhando assim pensando, meu Deus, como tem gente tola.
você vai ver muito mais coisa ainda, irmão. E eu quero dizer uma coisa para você. Sabe qual que é a intenção? É que cada dia as coisas vão ficando cada vez mais normal. Cada vez mais normal. Eu sei que eu não fui colocado como juiz para julgar essa moça. Se ela se sente bem sendo homem, se ela fez um implante peniano, se ela quer ter pelo sobre todo o corpo, quer adotar uma criança, é um direito dela. Nós vivemos numa democracia, ela tem direito. Agora, o que ninguém pode fazer é querer me descer isso goela abaixo, é outra coisa. E você não precisa concordar comigo, e a gente pode continuar sendo amigo. Faz assim para mim, ó. Você não precisa concordar. Até porque eu não estou aqui para você concordar comigo, eu estou aqui para pregar a Bíblia. Então eu preciso cuidar, eu preciso cuidar. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que o descrente. É pior que o descrente. Então, irmão, o nosso maior propósito é cuidar da minha família. Você não tem outro propósito, gente. Que outro propósito? Ah, bispo, eu quero ficar rico. Tá bom, mas as custas de perder tua esposa, as custas de perder o cuidar dos filhos. Não existe. Por isso nós temos aqui uma base. Diga comigo, uma base. Ô bispo, posso falar isso aqui? Tem gente que confunde tudo, bagunça tudo. A pessoa fala assim, bispo, se eu servir a Deus de coração, Ele vai mudar toda a minha casa. E a pessoa muitas vezes é tola. Porque ela pensa que servir a Deus é estar na igreja segunda, estar na igreja terça, estar na igreja quarta, estar na igreja quinta, e a pessoa não cuida da vida dela. Olha para o teu irmão e diga assim, irmão, cuida da tua vida. Mas tem pessoa que fala assim, pô, bispo, a igreja, tá... irmão, você acha que eu, com esses olhinhos verdes que Jesus me deu, com esse cabelinho liso, com essa mãozinha aqui, ó, que você vê que não tem um calinho, irmão, se acha que eu vou querer gastar minha vida aqui dentro? Já teve alguém que deu a vida por essa igreja, irmão, e não vai ser eu que vou dar. Agora tem gente que pensa, Juliano, que fala assim, Deus vai me abençoar, e a pessoa vem praticamente para morar dentro da igreja, e está errado. Diga comigo, primeiro, você quer ser feliz? Isso aqui é só para quem quer ser feliz. Quer ser feliz? Levanta a mão aí, diga amém. Quer ser feliz, irmão? Ouve esse conselho, anote. Põe aí no post-it do celular. Em primeiro lugar, Deus. Não é filho, não é marido, não é mãe, não é pai, é Deus. Diga Deus. Em segundo lugar, bispo, a igreja, amém? Não. Em segundo, família. Sua família é a segunda prioridade na sua vida após o Senhor. Ô bispo, e depois da família? Aí vem a igreja. Não! Depois de Deus, a sua família, o seu trabalho, criatura. Seu trabalho, filho de Deus. Por que, bispo? Porque se você não estiver bem com Deus, o restante você já vai ser uma tragédia em tudo que você for fazer. Porque, irmão, tem gente que é tolerável, mas, irmão, tem gente que se não for Deus na vida da pessoa, irmão, você nem consegue ficar perto. Aquela pessoa azeda, pior que limão. Então diga comigo, Deus, família, trabalho, igreja. Então, eu posso falar isso aqui? Viver enfiado dentro da igreja não vai mudar a tua vida se você não estiver bem com Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, fala Deus. Diga para ele assim, é forte. Deus está falando ou não está? Aí a pessoa se esconde, Ariano, dentro da igreja, com uma falsa espiritualidade, não ora, não lê a Bíblia, não ama o próximo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho até medo desses irmãos dos atos proféticos. Porque geralmente, irmão, aqueles que são fortes em atos proféticos, eles são muito fracos em atos de bondade, em atos de justiça, em atos de misericórdia. E aí compensa uma falsa espiritualidade, querendo espiritualizar tudo, mas não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não tem vida com Deus, não é um exemplo dentro do lar, e é aquela pessoa que vive dentro da igreja. Você conhece alguém assim? Não fala, fica aí, não dá pinta. Aquela pessoa que você olha assim, você fala, meu, essa pessoa aqui, se essa não for para o céu, cuidado, irmão,
A não ser aquela sua vozinha que reza o terço 3 vezes no dia, cuidado quando você for falar. Se essa pessoa não for para o céu, eu não sei quem vai. Cuidado. Porque Jesus ele veio para combater justamente essa falsa religião, que é uma coisa... Sabe qual é a marca registrada do hipócrita? Posso falar isso aqui? Ah, eu não vou falar não. Vocês estão com sono hoje, eu acho. Posso falar isso aqui, sim ou não? Se você quiser anotar hoje, posta lá depois no final do culto. A marca registrada do hipócrita é ser cristão em todo lugar, menos em casa. É dentro de casa que eu tenho que ser um exemplo para minha esposa. É lá dentro de casa que eu tenho que ser mais homem de Deus do que aqui no altar. Só que o cristão falso e mentiroso que Suriebe, Adebe, Atabe, Atube, Atobe, Atobe, aí é línguas para lá, é línguas para cá, irmão, e desce a língua na esposa dentro de casa. Desce a língua no marido dentro de casa. Uma falsa espiritualidade. A gente precisa proteger a nossa família. Diga, eu preciso proteger minha família. Irmão, aqui nós somos uma família. Nós temos que proteger uns aos outros aqui. João capítulo 6, versículo 39. Anote na tua Bíblia. E nós já vamos encerrar. O que Jesus vai dizer em João 6,39? Nós já lemos esse versículo, mas eu quero reforçar. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele, que eu não perca nenhum dos que ele, que eu não perca nenhum dos que ele. Tamires, teu marido, você pode pensar talvez que você escolheu, mas foi Deus que te deu. Seus filhos, foi Deus que te deu. A casa que você mora, foi Deus que te deu. O trabalho que você faz, foi Deus que te deu. E você precisa cuidar de todas as forças que você tiver daquilo que Deus te deu. Essa igreja que você está, foi Deus que te deu. Teria várias outras igrejas, são quase 400 mil igrejas em São Paulo. Só que Deus te deu essa aqui, então proteja ela, cuide dela, cuide do seu pastor, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide daquilo que Deus te deu. O problema é esse, a gente não cuida do que tem, sonhando com o que queremos. Você precisa cuidar. Jesus ele cuidou daquilo que Deus deu para ele. Ele diz, a vontade do que me enviou é essa, que não se perca nenhum daqueles que ele me deu. Escute isso. Bispo, por que eu preciso cuidar e proteger da minha família? Sabe por quê? Escute isso que eu vou dizer para você. Porque no final das contas, quando todos forem embora, é a tua família que vai permanecer lá. Eu lembro de uma família que teve um apreço por mim e pela minha esposa, só porque eu fui no enterro fazer o cortejo fúnebre, quando eles perderam um ente querido. E a gente percebe, querido, que o nosso valor não é quando a gente está bem, é quando a gente não tem nada a oferecer, quando a gente perde, quando a gente é subtraído. E disseram assim, poxa bispo, nesse momento de fragilidade nossa, nesse momento de dor, o senhor largou todos os seus afazeres para poder estar aqui, porque realmente é assim na vida. Quando todos aqueles que não podem mais ter proveito da gente vão embora, aqueles que nos amam os que nos amam pelo que somos, são os que permanecem. Por isso, Lion, que a utilidade, como diria Padre Fábio de Mello, eu não tenho problema nenhum de citar um padre aqui em cima do altar, porque é um homem que eu admiro, ele é muito iluminado por Deus, Padre Fábio de Mello. Ele diz que a utilidade cansa, porque quando nós perdemos a utilidade, nós perdemos o valor para as pessoas. E no final, só vai permanecer quem não quer utilidade nossa, mas quem nos ama de verdade. João capítulo 19, 38, eu encerro aqui. Olha o que vai dizer, quando Jesus está sendo crucificado. Jesus está sendo crucificado. E aí ele é crucificado, ele morre, e começa a acontecer algumas coisas. Evangelho de João 19, 38. Olha só o que diz, acompanhe comigo o texto. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Diga, secretamente. Porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo embora.
E Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus de noite, foi também levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloe. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram num pano de linho com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação da sepultura. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto. Irmãos, Jesus, ele pregou para uma multidão, sim ou não? Jesus pregou para uma multidão, ele andou com 12, comeu com 3 e só um reclinou a cabeça no peito dele. Isso aqui é forte demais. Jesus pregou para uma multidão, andou com 12, só comia na mesa com 3 e somente um foi íntimo dele. E eu e você precisamos entender, o louvor pode subir, que o Senhor está dizendo para nós nessa noite, que quando todos vão embora, quando todos saem, é quando a família aparece. Eu me lembro que no começo da minha conversão, a minha mãe me expulsou de casa. Eu cheirava muito pó, eu fumava muita maconha, cheirava thinner, cheirava cola, cheirava acetona. Se desse uma meia suja com chulé e dissesse que deixava doido, eu cheirava também. Doido. Minha mãe me pôs para fora de casa. E talvez tenha gente que possa condenar a atitude da minha mãe. Eu não condeno, porque só quem tem alguém drogado dentro de casa sabe o drama que é viver com alguém assim. E no comecinho da minha conversão, quando eu já não fechava mais as padarias, quando eu já não pagava maconha, cocaína, droga para os amigos, não pagava rodada de cerveja, não tinha a famosa saideira mais, quando eu não podia proporcionar nada mais, os amigos foram embora, sumiram. E eu me lembro que no comecinho da minha conversão ainda, novo na fé, eu adoeci. Eu morava em uma casa de 2 cômodos, só que ela tinha que ficar fechada porque eram mais 5 casas dentro do quintal. Essa é a minha história. Existiam várias outras casas, e eu sabia que se eu deixasse alguma janela, alguma coisa para circular ar dentro daquela casa, entrariam e tirariam o pouco que eu tinha. Então a minha casa ficava fechada das 7h30, que era o horário que eu saía, e só voltava a abrir ela depois das 7. Começou a mofar as roupas, os armários, as gavetas, os móveis. Teve um dia que eu estava muito doente, frio, inverno. Eu não fui trabalhar. Eu bem doente. E alguns irmãos da igreja foram me visitar naquele dia. Três e meia da tarde, bateram na minha porta. Falou: Cleito, nós viemos resgatar você. Levanta dessa cama e anda. Quando todos vão embora, irmão, só os amigos que permanecem, só os amigos que aparecem, é sua família que fica, irmão. Honre a tua família, por mais que você tenha problema. Proteja o teu casamento, proteja os teus filhos, proteja os teus parentes. Quando todos vão embora, a família entra, os amigos entram. Eles chegaram com tanta comida, porque crente é uma bênção por causa disso. Eles gostam de comer, irmão. Tem irmão que às vezes eu não sei o que se passa na cabeça. Ele pensa que se você comer, cura até um câncer na tua vida. Chega: não, Cleide, você tem que comer. O problema é que você está magrinho. Vamos comer. E quando eu vi, já um estava com a Bíblia aberta, o outro estava orando. Aquele dia estava chovendo, irmão, e teve alguém que não desistiu de mim. Eu só estou aqui hoje porque teve alguém que não desistiu de mim lá atrás. Não desista. Proteja, cuide. Esses dias eu estava em família, reunido com essa família que não desistiu de mim. Quem viu eu com uma foto com uma senhora bem pretinha, bem escurinha, Dona Nilva, 64 anos. Toda vez que ela me olha: meu filho, tu está comendo direito? Não desistiram de mim. Hoje eu estou aqui e eu louvo e agradeço a Deus por essa família que me acolheu tanto. Eu quero dizer uma coisa para você:
proteja aquilo que Deus te deu, honre o propósito de vida que Ele deu na sua vida. Será que você pode se lembrar de alguém e ser grato, Vanessa, que um dia não desistiu de você, Girlei, que um dia não desistiu de você, Rose, que um dia não desistiu de você, Bispo, alguém que um dia não desistiu de você, seja grato. Ei, deixa eu dizer uma coisa, proteja essas amizades. Sabe, Lucas, alguém que um dia não desistiu de você lá atrás, cara, proteja essas amizades, por mais que esteja longe, ligue, mande mensagem, lembre-se sempre de dizer para essas pessoas: olha, você é importante para mim, eu te agradeço por isso. Isso é uma maneira de você proteger essas pessoas, blindá-las, guardá-las. Às vezes a minha esposa, irmão, está tarefada como toda mulher, doida de pedra, irmão, tudo virado para o ar, tudo virado, faxinando e querendo cumprir horário, fazendo. Ela, meu amor, e tem isso para fazer, tem isso. Eu falo, meu amor, vamos levantar a mão, vamos agradecer, nós temos uma família linda, nossa filha está com saúde, nós temos trabalho para fazer, vamos proteger aquilo que Deus nos deu. Vamos parar de reclamar um pouco de tudo aquilo que estamos enfrentando e vamos celebrar o que já temos. Quem está disposto a isso nessa noite? Então quero convidar você, se coloque de pé. Eu quero dizer uma coisa para você, a tua família, diga minha família. Pode ser melhor, diga minha família. Mesmo com todos os problemas, é o meu porto seguro. Ah, bispo, talvez você pode estar aqui hoje, alguém da tua família faleceu, talvez você já não tenha um vínculo de parente, mas você tem esse lugar, você tem as pessoas que estão aqui, por isso que nós somos sim uma família. Proteja aqueles que vão cuidar de você mais para frente. Ninguém sabe o dia de amanhã, porque na velhice, bispo, se não for o marido, vai ser os filhos que vão ter que cuidar dos pais. E é isso que nós precisamos gerar em nossos filhos: gratidão. É isso que nós temos que gerar em nossos filhos: afeto. Porque tem muitos filhos que abandonam o pai. Às vezes é falta de caráter, sim, mas às vezes os pais não geraram isso nos filhos. Filhos que não têm preocupação nenhuma com os pais. Seja grato a quem limpa suas feridas. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem é que limpa suas feridas? Quem são as pessoas, irmão, que deita vinho, deita azeite sobre as suas dores? Seja grato a essas pessoas. O seu propósito é honrar e cuidar da tua família. Talvez, irmão, nos seus momentos mais difíceis, como eu já disse isso para minha esposa lá, tem momentos que a gente chega depois daquele dia cansativo, cheio de problema, cheio de crise, cheio de dificuldade, cheio de conta para pagar. Irmão, aquele dia que você fala assim: por que eu acordei hoje? E quando você olha para um lado e você fala assim: cara, eu só tenho a minha mulher e os meus filhos, eu só tenho o meu marido e meus filhos. Cuide de quem vai limpar tuas feridas. Cuide daqueles que, quando todos forem embora, vão permanecer do teu lado. Eu quero convidar você agora a estender as mãos em direção à tua casa. Eu quero convidar você agora a estender as mãos em direção ao teu lar. E você junto comigo vai começar a orar pela tua casa. Talvez os seus filhos não puderam estar, o teu marido não pôde estar, o teu filho não pôde estar, a tua esposa não pôde estar, os seus pais não se converteram. Mas nessa noite você vai levantar a sua voz, você vai orar, você vai profetizar sobre aqueles que não estão aqui, mas que Deus ainda vai fazer uma obra, porque aquele que não cuida dos seus tem negado a fé, e é pior do que os descrentes, é pior do que os descrentes, é pior do que os descrentes. Eu quero que você agora levante as suas mãos, estenda a sua mão, levante a sua voz, ore pelo teu pai, ore pela tua mãe, ore pela tua família, ore pelo teu parente. As drogas não vão prender o teu irmão, não vão prender o teu filho. O